Há mais de 3.000 anos, sob o sol implacável do Egito, um povo acorrentado ergueu um grito que abalou os céus. Eram os hebreus, escravos, construtores de impérios, filhos de uma promessa esquecida. Mas, como desafiar o poderio de Faraó, cujos exércitos dominavam o mundo conhecido? A resposta não veio de espadas ou estratégias. Veio de um Deus invisível que partiu o mar ao meio e reescreveu o destino da humanidade. O Egito era um gigante de ouro e sangue. Nas margens do Nilo, os hebreus erguiam monumentos à glória de Faraó, enquanto suas próprias vidas eram reduzidas a números. Até que um decreto sombrio ecoou: todo menino hebreu nascido será lançado ao rio. Mas em meio ao terror, uma mãe escondeu seu filho em um cesto de junco, e o rio, que deveria matá-lo, o levou direto para o palácio de Faraó. 40 anos depois, um fugitivo encontrou fogo no deserto, uma sarça ardente, uma visão maravilhosa. Moisés, que antes era príncipe do Egito, agora um pastor de ovelhas, marcado pela culpa, ouviu uma voz: eu sou o Deus de seus pais. Vá e liberte o meu povo. Mas Faraó riu, e o que se seguiu foi uma guerra de deuses. O Nilo virou sangue, rãs invadiram os lares, trevas engoliram o sol. 10 pragas, 10 golpes contra o coração do Egito. Naquela noite, o juízo chegou. Enquanto os hebreus comiam pães asmos, marcando suas portas com sangue de cordeiro, um gemido percorreu o Egito. Em cada casa, sem um sinal, um primogênito morria. Faraó, derrotado, gritou: retirem-se! E assim, milhares de almas iniciaram uma marcha rumo ao desconhecido. Mas a liberdade durou pouco. O deserto os engolia. À frente, o mar vermelho rugia. Atrás, o trovão de 600 carros de guerra. Faraó se arrependeu. Por que deixamos nossa força de trabalho escapar? Os hebreus, encurralados, acusaram Moisés. É melhor ser escravo do que um cadáver. Eu disse que isso não ia dar certo. Mas então, uma ordem divina ecoou: avancem! Moisés ergueu seu cajado. Um evento sobrenatural rugiu a noite toda. As águas se retraíram como se o próprio cosmos obedecesse. Homens, mulheres, crianças, todos correram pelo vale submarino. As paredes líquidas reluzindo à luz da lua, e quando o último hebreu pisou na margem oposta, o mar desabou. Carruagens, cavalos, soldados, nada sobrou. Apenas silêncio. E então, uma canção nascia. Miriam, a profetisa, liderou o coro. Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Era mais que uma celebração. Era o nascimento de uma identidade. O mar não era apenas uma rota de fuga, era um portal. Dali em diante, eles não eram mais escravos. Eram Israel, o povo que carregaria a chama da liberdade por milênios. Mas aquela libertação era só o começo. O deserto moldou uma nação, e os séculos lapidaram uma promessa. Entre conquistas e quedas, profetas surgiram como tochas no breu, anunciando um Messias, alguém que viria não apenas para libertar um povo, mas para salvar toda a humanidade. Aquela noite em que o sangue de um cordeiro poupou os primogênitos hebreus jamais seria esquecida. Era chamada de Pessa, a Páscoa, um memorial eterno da noite em que o anjo da morte passou pelas casas marcadas com sangue e não tocou quem estava ali dentro. Foi a noite em que o juízo de Deus saltou por cima das famílias protegidas e a vida venceu a morte. Todos os anos, o povo se reunia para relembrar, para reviver, para esperar. E então, no silêncio de uma estrebaria em Belém, a promessa ganhou carne. Jesus, descendente de Davi, filho de uma virgem, nasceu entre os pobres, longe dos palácios, mas carregando um céu nos olhos. Ele não veio com exércitos, veio com compaixão.
Não carregava espada, mas curava com as mãos. Ele era o Cordeiro, não como o do Egito, mas o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E numa nova Páscoa, séculos depois, enquanto Jerusalém fervilhava com os filhos de Israel celebrando a antiga libertação, Jesus se reuniu com os seus discípulos, partiu o pão, ergueu o cálice e disse algo que mudaria tudo. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Façam isso em memória de mim. Chegava a hora em que o verdadeiro cordeiro seria imolado, não nas portas das casas, mas numa cruz romana, e mais uma vez o sangue salvaria. Mas dessa vez, não apenas da morte física, mas sim salvaria da condenação eterna. Obrigado por assistir. Se você crê em Jesus, deixe um comentário dizendo: Obrigado, Jesus. Até a próxima e uma feliz Páscoa a todos.